Olá, dando continuidade ao vídeo que fala sobre o arrebatamento, o povo de Deus, a igreja de Jesus, nós temos assim, estamos vivendo nessa expectativa, aguardando a esse evento que é o arrebatamento, é o rapto da igreja, onde todos os cristãos irão sumir de todo o planeta Terra. E essa informação nós encontramos em várias partes da Bíblia. Mas hoje eu gostaria de conversar com você exatamente o que vai acontecer depois do arrebatamento. Porque até então a gente só tem falado sobre o arrebatamento, onde as pessoas irão desaparecer de todo o planeta, enfim, que Jesus vem buscar a sua igreja. Agora eu gostaria de falar com você aquilo que vai acontecer depois do arrebatamento, ou seja, no céu, né? Que a Bíblia também revela que o céu é um ativismo, é algo glorioso, o céu onde Deus habita. Então, nós temos o primeiro céu, né, que é a atmosfera, o segundo céu, o sistema cósmico, o firmamento, e o terceiro céu, que a Bíblia relata, é onde a habitação de Deus, o santuário de Deus, onde tem o trono de Deus, enfim. Então, os céus que nós aguardamos, né? Você que me ouve, que é um cristão, tem essa esperança no coração, você vive nessa expectativa. Nós temos uma esperança, né? A nossa pátria, conforme nós falamos no vídeo anterior, está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, é esse céu que eu quero falar agora, que após o arrebatamento, quando Jesus levar a sua igreja, já foi falado que os nossos corpos serão transformados, teremos um corpo glorioso, que não estará mais sujeito à enfermidade, nem à dor, nem à doença, enfim. Então, a igreja de Jesus sobe. O que afinal de contas, o que vai acontecer no céu? Primeiramente, a gente encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Então, se você está lá, é porque você está salvo, né? O Tribunal de Cristo não é para saber se aquela pessoa está salva ou não. Claro que não. Se você está lá, é porque você subiu no arrebatamento, é porque você desculpa, você foi salvo e aí você vai participar daquele momento. Então, você vai comparecer diante do tribunal. E qual é a finalidade, então, do tribunal? Ali, naquele momento, as nossas obras serão julgadas. Então, para que você entenda, a Bíblia diz que o cristão é salvo pela graça. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ok, então somos salvos pela graça de Jesus. Mas desde o momento que você se torna um cristão, então você começa a praticar boas obras, você começa a fazer coisas que você não fazia, você começa a se preocupar com o seu próximo, a palavra de Deus tem inúmeras passagens que falam que nós devemos nos preocupar com os pobres, né, cuidar do próximo, enfim. Então, é no tribunal de Cristo, nesse momento, que Jesus ele vai julgar as nossas obras, né? Tudo que nós fizermos aqui na terra, e esse estudo da palavra de Deus é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de mudar a nossa maneira de viver. A gente acha assim, eu estou salvo, então está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Não é bem assim. Você está salvo para praticar boas obras, porque lá no céu você vai receber, a Bíblia chama de galardão. Mas o que é o galardão? São recompensas. A Bíblia não diz exatamente que tipo de recompensa, mas nós receberemos sim galardões pelas obras que nós fizemos aqui na terra, quando nós morávamos aqui na terra. Então, Paulo, explicando sobre isso no capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, ele fala que ele lançou o fundamento, quando ele pregou a palavra na cidade de Corinto, né? Ele lançou o fundamento que é Cristo. E daí ele faz uma comparação, assim, tipo, as obras, ele coloca assim, como se fosse o ouro, a prata, as pedras preciosas. Ele fala de madeira, ele fala de feno, ele fala de palha. Então ele compara as boas obras ao ouro, à prata, às pedras preciosas. E aquelas obras que não foram agradáveis a Deus, né, coisas que você praticou aqui na terra,
serão queimadas, né? Então, o feno, a palha, a madeira é algo assim de fácil combustão. Então, não terá valor diante de Deus. Então, essas obras, elas serão julgadas pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo, aqui ele fala também pelo fogo, que simboliza a presença do Espírito Santo. Então, essas obras, elas serão analisadas, julgadas pelo Senhor Jesus. Desculpa. Ele disse que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então eu lembrei desse versículo para dizer que se você está lá, você crê em Jesus, você vai estar lá porque você é salvo. E então as suas obras serão julgadas, tudo que você fez, o teu serviço aqui na terra. Então é importante a gente saber dessas coisas. Por exemplo, o que vai ser julgado? Por exemplo, a maneira como você administrou o seu tempo, a maneira como você administrou os seus talentos, né, os seus recursos, a sua vida. Então, tudo isso vai ser julgado. Tudo que você fez, o seu serviço. A palavra certa é essa, é o serviço. O teu serviço, tudo que você fez para o reino de Deus será, nesse momento, julgado pelo Senhor. Então, e a outra coisa muito importante, que é extremamente relevante, o que vai ser julgado é a motivação pela qual você fez aquela obra para Deus, né? A motivação, a intenção do coração é que vai ser julgado. E nós olhamos assim o exterior, né? Mas o Senhor vê o quê? Ele vê o pensamento, ele vê o coração, a intenção do coração. Tudo que você fez, se você cantou, se você adorou ao Senhor, você fez para adorar a Deus, ou você fez para os homens te aplaudirem, né? Então você já recebeu aqui na terra os aplausos. Então, enfim, tudo que você fizer para Deus, né? Você tratou bem uma pessoa, tudo isso vai ser julgado. E são essas coisas, os nossos serviços serão julgados a fim de recebermos galardão. Então, é uma coisa assim, extremamente importante, porque a partir desse conhecimento da palavra de Deus, a gente pode mudar a nossa maneira de pensar. Oh, eu não sabia disso. Quer dizer que eu vou receber galardão se eu fizer boas obras? Quer dizer que Deus está contando isso, registrando, está tudo memorial do Senhor, né? A maneira como eu procedi aqui na terra, se eu tratei bem as pessoas ou não, né? Se eu ajudei o meu próximo ou não, se eu estendi a mão ou não, se eu dei um copo d'água para alguém ou não, enfim, tudo será julgado pelo Senhor. E aquelas coisas as obras que não foram agradáveis a Deus, que simbolizam a madeira, o feno e a palha, serão queimadas, né? E aquelas que representam o ouro, a prata e as pedras preciosas serão agradáveis a Deus, e aí sim você vai receber o galardão. E depois disso, rapidamente, acontecerá as bodas do Cordeiro, ou seja, é o casamento mais desejado desde a fundação do século, que é o casamento de Jesus, simbolicamente a igreja é a noiva do Cordeiro. Então acontecerá o casamento do noivo com a noiva, que é a igreja, o noivo que é Jesus. Então é conhecido, chamado como as bodas do Cordeiro, está lá em Apocalipse. Então isso é uma parte, mais um pedacinho que a gente está conversando sobre aquilo que vai acontecer após o arrebatamento. Você não pode ficar de fora desse evento sobrenatural, glorioso, né, que Deus tem para você, para a sua amada igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.